todas as quartas-feiras, o livro de Neemias, capítulo por capítulo, e hoje nós vamos meditar no capítulo 9 do livro de Neemias. Então eu gostaria de convidar aos irmãos a abrirem as suas Bíblias no capítulo 9 do livro de Neemias. Nós vamos então fazer a leitura que nos diz assim, Neemias capítulo 9, nós vamos ler todo o capítulo, são 38 versículos. Então vamos fazer a leitura que diz assim: no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco, e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte dele fizeram confissão e o adoraram o Senhor, seu Deus. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani, Kename, se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. Os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Assabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Então se disse: bendito seja o seu nome, o nome da tua glória, que ultrapassa todo bem-dizer e louvor. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Tu és, Senhor, o Deus que elegeste Abraão e o tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. Achaste o seu coração fiel perante ti, e com ele fizeste aliança, para dares à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos girgazeus, e cumpriste as tuas promessas, porquanto és justo. Vistes a aflição de nossos pais no Egito, e lhes ouviste o clamor junto ao mar vermelho. Fizeste sinais e milagres contra Faraó e seus servos, e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os trataram com soberba, e assim adquiriste renome, como hoje se vê. Dividiste o mar perante eles, de maneira que o atravessaram em seco. Lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles, e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. O teu santo sábado lhes fizeste conhecer, preceitos, estatutos e lei, por intermédio de Moisés, teu servo, lhe mandastes. Pão dos céus lhe destes na sua fome, e água da rocha lhes fizeste brotar na sua sede. E lhes disseste que entrassem para possuírem a terra que com mão levantada lhes juraste dar. Por eles, nossos pais se houveram soberbamente, e endureceram a sua cerviz, e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhe fizeste. Endureceram a sua cerviz, e na sua rebelião levantaram um chefe, com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém, tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparastes.
ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição, e disseram: este é o teu Deus, que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia, tu, pela multidão das tuas misericórdias, não o deixastes no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. E lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Não lhes legaste para a boca o teu maná, e água lhes deste na sua sede. Desse modo, os sustentastes 40 anos no deserto, e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, e os seus pés não se incharam. Também lhe deste reinos e povos, que lhes repartistes em porções. Assim possuíram a terra de Seom, a saber, a terra do rei de Esbom e a terra de Og, rei de Basã. Multiplicaste os teus filhos como as estrelas do céu, e trouxestes a terra de que tinhas dito a seus pais, que nela encontrariam para possuírem. Entraram os filhos e tomaram posse da terra. Abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e os entregaste nas mãos, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles segundo a sua vontade. Tomaram cidades fortificadas e terra fértil, e possuíram casas cheias de toda sorte de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas e olivas e árvores frutíferas em abundância. Comeram e se fartaram, e engordaram, e viveram em delícias pela tua grande bondade. Ainda assim, foram desobedientes e se revoltaram contra ti, viraram as costas à tua lei, e mataram os seus profetas que protestaram contra eles, para fazerem voltar a ti, e cometeram grandes blasfêmias. Pelo que os entregaste nas mãos dos seus opressores, que os angustiaram, mas no tempo de sua angústia, chamando eles a ti dos céus, tu os ouvistes, e segundo a tua grande misericórdia lhes deste libertadores, que os salvaram das mãos dos que os oprimiram. Porém, quando se viam em descanso, tomavam a fazer o mal diante de ti, e tu os desamparavas nas mãos de seus inimigos, para que dominassem sobre eles. Mas convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouvistes do céu, e segundo a tua misericórdia os livrastes muitas vezes. Testemunhaste contra eles para que voltassem à tua lei. Porém, eles se houveram soberbamente e não deram os ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelo cumprimento dos quais o homem viverá. Obstinadamente deram ombros e endureceram a cerviz, e não quiseram ouvir. No entanto, os aturastes por muitos anos, e testemunhaste contra eles pelo teu Espírito, por intermédio dos teus profetas. Porém, eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste das mãos dos povos de outras terras. Mas pela tua grande misericórdia não acabaste com eles, nem o desamparaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menospreze toda a aflição que nos sobreveio, a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até ao dia de hoje, porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste e nós perversamente. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificaste contra eles. Pois eles, no seu reino, na muita abundância de bens que lhes deste, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela.
seus abundantes produtos, não para os reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados, e segundo a sua vontade, dominam sobre o corpo e sobre o nosso gado. Estamos em grande angústia. Somente até o versículo 37, queridos. Vamos orar mais uma vez, pedindo a direção do nosso Deus nessa exposição. Vamos falar com Deus. Senhor, nós louvamos o Teu nome. Te pedimos, ó Deus, nessa noite, que o Senhor possa nos iluminar, que o Senhor possa nos usar para a Tua glória, que o Senhor possa falar ao coração de cada vida aqui que está nos assistindo, que está nos ouvindo, que cada coração possa ser tocado pelo Senhor, que cada coração possa ser impactado pela Tua palavra, Deus, porque somente a Tua palavra é poderosa. E nós Te entregamos, ó Deus, esse culto. Te entregamos cada vida, ó Deus, que está aqui, cada vida que está nos assistindo. Que tudo seja feito, ó Deus, para a glória do Teu nome. Que o Senhor em tudo receba a glória e nós possamos receber, ó Pai, a Tua graça nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como os irmãos perceberam durante a leitura do capítulo 9 do livro de Neemias, nós observamos que Neemias faz uma pequena síntese, um breve relato da história do povo hebreu até a chegada daquele momento. E nós vimos quantas vezes o povo se distanciou de Deus, o povo se afastou de Deus, o povo rejeitou os profetas, tiravam a vida dos profetas que Deus havia levantado para chamá-los ao arrependimento. E essa é uma história bastante conhecida. O povo reconhece que durante anos eles se distanciavam de Deus, eles estavam distantes de Deus. E mais do que isso, mais do que simplesmente reconhecer que estavam distantes de Deus, eles reconheciam também que tudo aquilo que eles haviam sofrido, tudo aquilo que eles haviam padecido, seja no deserto, seja posteriormente sob domínio de reinos, sobre a derrota que eles sofreram em intentos de reinos, eles tinham a plena convicção, a consciência de que eram merecedores daquilo que eles passaram. Diferente dos tempos modernos, onde muitos de nós achamos que somos merecedores de vitórias, merecedores de bênçãos, merecedores de conquistas. Aquele povo não, aquele povo tinha consciência. Mas nós não vamos falar especificamente sobre isso nessa noite. Até porque a história do povo hebreu é uma história já bastante conhecida por nós. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos a um texto mais específico. Na semana passada, quando nós expusemos o capítulo 8, nós falamos que os grandes avivamentos, os grandes reavivamentos, a reforma protestante, os movimentos de modo geral da história da igreja, todos eles foram produzidos pela palavra de Deus. Nós vimos no capítulo 8 de Neemias que o povo se reúne para ouvir a palavra de Deus, o povo se reúne para a leitura, e essa leitura, a explicação, a explanação, a aplicação da palavra de Deus trouxe choro pelo pecado ao povo. O povo pranteava pelo seu pecado, mas trouxe também a alegria de Deus na vida do povo. Vimos também que após a explicação, a leitura do livro da lei, ali feita por Esdras, o povo, os líderes se reuniram para se aprofundar ainda mais no estudo da palavra.
E o resultado disso foi um grande mover espiritual, um grande avivamento, uma grande restauração da vida religiosa do povo daquela cidade de Jerusalém. Essas reuniões de estudo, os historiadores vão dizer que duraram cerca de 24 dias. 24 dias de um povo sedento pela palavra, de um povo faminto pela palavra, e o estudo e a obediência trouxeram para aquele povo um poderoso reavivamento espiritual. Nós aprendemos também, queridos, sobre a necessidade, essa talvez tenha sido a principal lição que nós vimos no capítulo 8, a necessidade, a autoridade, a suficiência da palavra de Deus, sobre como ela é a única responsável pelas tantas transformações que nós desejamos, que nós esperamos. E por isso nós falamos sobre como precisamos, como devemos nos colocar debaixo da autoridade da palavra, nos submeter, nos sujeitar à palavra de Deus. Falamos também, ainda na semana passada, sobre como a palavra de Deus gera reações nos corações do homem, como ela produz reações em nossos corações. Em primeiro lugar, o lamento pelo nosso pecado, mas logo em seguida o refrigério, a alegria de sabermos que por Cristo nós fomos justificados. E hoje nós vamos aprender, queridos, algo que há muito tempo tem se perdido em muitos de nossos púlpitos nesse tempo, sobre a importância, sobre a necessidade, sobre a importância do quebrantamento, do arrependimento e da confissão de pecados. Muito pouco se prega nos dias de hoje sobre essas doutrinas tão fundamentais do Evangelho de Deus. Muito pouco se fala em arrependimento, arrepender-nos dos nossos pecados. Quando foi a última vez que você viu, talvez, alguns desses pregadores famosos das redes sociais, dizendo para você o quanto você é um miserável pecador, o quanto eu sou um miserável pecador, dizendo para cada um de nós que não importa o quanto você faça, as suas maiores obras, as minhas, as nossas maiores obras, são vistas como trapos de imundícia diante da santidade de Deus. O apóstolo Paulo, queridos, o apóstolo Paulo se declarava, ele se autodeclarava: de todos os pecadores, o mais miserável deles sou eu. Há quanto tempo você não ouve isso? Não ouve sobre quebrantamento, sobre humilhação diante de Deus? Há quanto tempo você talvez já não confessa mais o seu pecado diante de Deus, diante de amigos próximos? E a confissão de pecados, querido, e nós precisamos abrir um parênteses aqui para falar sobre isso especificamente, é algo que nós precisamos aprender a tratar dentro de nossas igrejas. Há dois problemas que nós precisamos ter em mente quando falamos em confissão de pecados. O primeiro problema, que talvez seja o mais grave de todos, é o problema da autoimagem. As pessoas não podem saber que eu peco, porque eu sou super espiritual. As pessoas muitas das vezes me veem na igreja, levantando a mão, cantando, orando, pregando, elas não podem saber o meu pecado. O outro problema que precisamos ter em mente quando tratamos de confissão de pecados, e a confissão de pecado é uma doutrina bíblica. O outro problema que temos em mente são os olhares de julgamentos que nós, enquanto igreja, temos
com aqueles irmãos que pecam. Nós, enquanto igrejas, somos muitas das vezes os primeiros a julgar, os primeiros a condenar. Ambos esses problemas são completamente antagônicos com a realidade do Evangelho, antagônicos à graça de Deus. E precisamos, queridos, rasgar o nosso ego, lançar por terra essa vaidade maldita que nos faz viver em um mundo de aparências, aparentando sermos aquilo que nós não somos. Um mundo de ilusão, um mundo de espiritualidade que há muito tempo já não existe mais em nós. Neemias, no capítulo 9, retrata a libertação, Deus levantando Moisés para libertar o povo da escravidão no Egito. A Bíblia fala que Moisés, quando entrava na presença de Deus, a Bíblia vai dizer que Moisés, quando saía da presença de Deus, o seu rosto reluzia, o seu rosto brilhava de tal forma que era necessário que se colocasse um pano na sua cabeça. Tamanha era a intensidade com que brilhava a glória de Deus que estava sobre Moisés. Com o passar do tempo, o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Coríntios que a luz já não brilhava mais sobre Moisés. Paulo vai dizer: não sejamos como Moisés. Mas ainda assim, mesmo não brilhando mais a glória de Deus, não brilhando mais o seu rosto como outrora, Moisés ainda assim colocava um pano para que o povo não visse que a luz já não brilhava mais sobre ele. Podemos talvez identificar os dois problemas acerca da confissão de pecado na vida de Moisés, no exemplo de Moisés. Talvez Moisés estivesse preocupado com a sua autoimagem. Talvez ele não quisesse que as pessoas percebessem que ele já não tinha mais aquela mesma espiritualidade, que ele queria manter o povo naquela ilusão. Ou talvez podemos imaginar que Moisés estivesse preocupado com os julgamentos que o povo faria. O povo talvez pensasse: olha, a luz já não brilha mais, ele já não pode mais nos guiar, ele perdeu o brilho, ele está em pecado, ele não serve mais para nós. Bando de hipócritas eram aqueles homens, aquele povo hebreu. E talvez muitos de nós precisamos reconhecer que somos igualmente hipócritas. Jesus nos fala acerca do pecado, ele fala: olha, irmão, tira a trave do teu olho, começa a enxergar mais a sujeira que há dentro do seu coração, enxergar menos o pecado do teu próximo. E é por isso que não se prega mais sobre isso, não se fala mais sobre isso, mas Neemias nos ensina sobre a importância de nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados. É assim que deve ser a vida cristã, queridos, com quebrantamento, com arrependimento, com confissão de pecados. E o quebrantamento, ele passa em primeiro lugar pela nossa contrição diante de Deus. Quando lemos no capítulo 8, nós observamos que o povo estava em festa. Ali a partir do versículo 13 até o versículo 18. E o povo saiu desse momento de festa e foi para um momento de jejum. Nós lemos no início do capítulo 9. O povo então abriu mão da comida, abriu mão de comer. Era uma forma de quebrar aquela rotina de satisfação automática, satisfação que nós buscamos o tempo inteiro para os nossos
desejos, para as nossas vontades, os nossos apetites. E uma forma de quebrar essa satisfação é com o jejum, para então nos voltarmos para Deus. E o povo então jejuou. O povo se cobriu de panos de saco. E esse, no contexto daquele povo, se cobrir de pano de saco era um símbolo de contrição, era um símbolo de arrependimento, é um símbolo de profundo quebrantamento. Percebam, queridos, o povo não jejuou para alcançar bênçãos de Deus, o povo não fez jejum como uma proposta, como uma contrapartida. Senhor, eu vou sacrificar o meu corpo, eu vou jejuar para o Senhor me dar uma bênção. Não. O povo jejuou com o objetivo de demonstrar o seu arrependimento diante de Deus. Essa é a verdadeira prática do jejum, queridos. Não para alcançarmos algo de Deus, mas para reconhecermos aquilo que nós somos diante dEle. E Neemias nos ensina, não somente pelo jejum, ele vai além, ele fala que o povo reconheceu o seu pecado. Isso mostra para nós que o reavivamento, a transformação, o avivamento, a reforma que nós tanto buscamos, ela começa, queridos, com choro, ela começa com a humilhação, ela começa com quebrantamento diante de Deus, com arrependimento. Nós não podemos adorar o Rei da Glória sem antes contemplarmos a triste realidade do pecado que há em nossos corações, sem reconhecermos quem somos, sem estarmos contritos diante de Deus. E Neemias vai além, ele nos mostra que esse quebrantamento, ele não surge a partir da manifestação da vontade do homem, não. Não somos nós quem escolhemos a contrição, não somos nós quem escolhemos a reverência, não. Esses são sentimentos que o próprio Deus coloca em nossos corações. E ele surge, nós vimos na semana passada, a partir da leitura da palavra de Deus. Neemias fala que enquanto Esdras lia o livro da lei, o povo pranteava, o povo chorava, pranteava e chorava por causa dos seus pecados. Precisamos estar contritos diante de Deus. Mas antes disso, queridos, antes de estarmos contritos diante de Deus, precisamos contemplar a realidade do pecado que há em nós. E o próprio apóstolo Paulo vai dizer que nós somente conhecemos essa realidade, a realidade do pecado que há em nossos corações, por meio da palavra. Quando a palavra é lida, queridos, quando a palavra é explicada, quando a palavra é aplicada, corações se derretem, corações se quebrantam, corações se quebram diante de Deus, e nós precisamos então resgatar a supremacia da Escritura, a primazia da pregação na igreja. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Precisamos resgatar a doutrina fundamental de que toda a Escritura é inspirada, de que é inspirada por Deus, de que há somente um Evangelho, há somente uma verdade, há somente um nome, o qual importa que nós sejamos salvos. Esse nome é Jesus, o Verbo encarnado, o Cristo, Filho do Deus vivo. Precisamos expor a palavra com fidelidade, expor a palavra com lágrimas e no poder do Espírito Santo, porque a palavra é quem produz mudança na vida do homem.
é a palavra. Percebam, queridos, uma coisa muito interessante, que talvez essa seja a razão de nós estarmos vivendo esse cenário caótico que temos visto dentro de nossas igrejas. Se formos em qualquer igreja e perguntarmos ali a qualquer membro, qualquer pessoa, todos eles vão afirmar, sem sombra de dúvidas, de que o objetivo do culto é glorificar a Deus. O objetivo é exaltar o nome de Deus. E talvez, eu acredito nisso, haja muita sinceridade nesses corações. Eu acredito, talvez eles realmente queiram cultuar a Deus. Mas Neemias nos ensina, queridos, que há uma ordem a ser respeitada. Há um caminho a ser respeitado. Primeiro, Neemias fala de contrição. Ele fala de humilhação. Fala de arrependimento. De consciência da sujeira que há em nossos corações. Do pecado que habita em nós. E agora ele nos mostra que somente um povo que passa pela contrição, um povo que passa pelo quebrantamento, um povo que passa pela humilhação, pela confissão e arrependimento de pecados, somente esse povo é digno de adorar o nome de Deus. E é isso que tem nos faltado. Muito se fala em louvar a Deus, muito se fala em viver algo novo, experiências, mas pouco se fala em arrependimento, quebrantamento e confissão de pecados. Até mesmo como louvar a Deus, Neemias nos ensina. E nos ensina, nos chamando ao arrependimento, sobre muitas músicas que nós temos cantado. Músicas que falam de Deus, sim, mas sempre sobre o eu. Músicas que falam sobre o eu quero viver algo novo, eu quero me tornar, eu sou, eu arrumo, eu faço, eu, o tempo inteiro falando sobre o eu. O tempo inteiro falando sobre o que Deus pode e o que Ele faz a mim. Cantamos mais sobre o eu do que sobre Deus. E como Neemias descreve a Deus. Queria convidá-los a ler comigo o versículo 6 do capítulo 9. Neemias contempla a majestade de Deus, ele exalta o seu poder, ele descreve os seus gloriosos feitos. Neemias fala: só tu és Senhor, tu fizeste os céus, o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles. Ele fala que Deus é o Criador, é Ele quem faz todas as coisas, e Ele vai além. Ele fala que Deus é o preservador da vida, e tu preservas a todos com vida. Queridos, Deus não só criou todas as coisas, mas Ele também sustenta toda a sua criação. É Ele quem faz a semente brotar. Deus é quem nos dá a vida, a saúde, a alimento, a proteção, a paz. É Ele quem dá a chuva, quem dá o sol. Ele está presente e atua em toda a obra da criação. Ele não apenas criou, mas Ele mantém, Ele sustenta todas as coisas. Ele é o Deus que alimenta os pássaros, o Deus que veste as flores, o Deus que enche a terra de toda a sua bondade. Dele vem o pão da nossa mesa, o alimento, a saúde, a força,
tudo vem dele, tudo se mantém por ele, tudo é para ele. Assim Neemias descreve a Deus, e ele vai além, ele fala que Deus é o Senhor, ele é soberano sobre o universo, ele está sentado no trono, à destra do Pai, o Cristo à sua destra. É Ele quem dirige a história, é Ele quem governa todas as coisas, é Ele quem levanta reis, quem destitui reis, é Ele quem levanta reinos e abate reinos, Ele é dono, proprietário de todas as coisas, Ele faz todas as coisas conforme a sua própria vontade, e Ele vai além. No versículo 7, olha o que ele vai dizer: Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abraão e o tiraste de Ur dos caldeus e lhe puseste por nome Abraão. Deus é aquele, queridos, que elege soberanamente um povo para si. A eleição divina, ela não deve ser vista com mais olhos, pelo contrário, ela é soberana, ela é graciosa, ela é livre, ela é incondicional, ela é cristocêntrica. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para nós sermos santos e irrepreensíveis. Ele nos escolheu desde o princípio para a salvação mediante a santificação, mediante o sacrifício que há em Cristo Jesus. Deus não nos elegeu, queridos, porque Ele havia previsto que nós iríamos crer, nem porque nós éramos santos, ou porque talvez nós praticássemos boas obras, não. Ele nos elegeu e fomos eleitos por sua infinita graça. Não havia condições em nós que nos pudesse garantir a salvação que há em Cristo Jesus. E Ele vai além. Deus é aquele que chama eficazmente. O que isso significa? Significa que o chamado de Deus, ele não pode ser resistido pelo homem. Há um chamado, há dois chamados, há um chamado que nós chamamos chamado externo, e há aquele outro também, um chamado interno. E esse chamado interno, que é quando Deus fala especificamente a um homem, ele é eficaz. Todo aquele que é eleito por meio de Cristo, é chamado eficazmente para o reino de Deus. O Evangelho de João vai dizer que as ovelhas de Cristo ouvem a sua voz. As ovelhas, o reconhecem e o seguem. Esse, queridos, é o nosso Deus. E são os seus feitos que nós devemos cantar. A sua glória que nós devemos cantar, não falarmos sobre nós mesmos, ou sobre aquilo que Ele pode fazer em nós, mas aquilo que Ele fez. A sua criação, a sua glória, a sua graça, a sua bondade, é sobre isso que nós devemos cantar, é sobre isso que nós devemos falar, e é isso que Neemias nos ensina, queridos. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, para nós concluirmos, precisamos nos apresentar contritos diante de Deus. Contritos, queridos, significa nos apresentarmos conscientes do nosso pecado, certos de que não existe música, não existe louvor, não existe pregação, não existe canção verdadeira que não seja precedidos pela contrição, precedidos pelo arrependimento, precedidos pelo quebrantamento diante de Deus. Precisamos não sermos como Moisés, muito preocupado com a sua imagem,
muito preocupado com os olhares tortos, muito preocupado com os julgamentos, e por isso mesmo, já não brilhando a luz da glória de Deus, usava um véu para que o povo não percebesse. Precisamos, queridos, estarmos conscientes do nosso pecado, confessarmos o nosso pecado diante de Deus. Essa contrição que Neemias fala, que Neemias nos apresenta, ela se dá por meio da leitura, por meio da exposição, por meio do estudo e da aplicação da palavra de Deus. A palavra é o centro de todas as coisas. Mas como há contrição, como pode haver contrição, como pode haver arrependimento, como pode haver quebrantamento se você não lê a palavra de Deus? Como pode haver arrependimento se em muitas igrejas não se pregam mais sobre o pecado, sobre a ira de Deus contra o nosso pecado? Neemias tem nos ensinado, queridos, e isso talvez seja a lição mais importante de todo o livro de Neemias, que o centro de todas as coisas é a palavra de Deus, a palavra que é Cristo. Tudo gira em torno da palavra, a palavra que nós precisamos nos submeter, é a palavra que nós precisamos nos sujeitar, é a palavra, o verbo vivo. Que possamos, queridos, confessar os nossos pecados diante de Deus, nos quebrantar, nos humilhar, reconhecendo que nós somos, nos arrependendo e com corações contritos, prestarmos um verdadeiro louvor, com canções que exaltem a sua glória, canções que glorifiquem os seus feitos, canções que falem sobre o Deus e não sobre o eu, canções que glorifiquem o nome de Deus, orações que glorifiquem o nome de Deus, jejuns que glorifiquem o nome de Deus, pregações que glorifiquem o nome de Deus, e que a palavra seja sempre o centro de nossas vidas. Que o Senhor possa nos abençoar com essa palavra nessa noite. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós louvamos o Teu nome mais uma vez, ó Deus. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa falar melhor aos nossos corações, que possamos ter a Sua palavra como centro de nossas vidas. Continue nos abençoando, abençoando essa igreja, abençoando cada vida aqui, que o Senhor possa falar em cada coração, que o Senhor possa receber a glória nessa noite, em nome de Jesus. Amém.